Olá, tudo bem? Mais algumas indicações de livros para vocês. Hoje nós vamos falar sobre teologia sistemática pentecostal. Vou trazer alguns livros que eu tenho aqui e eu vou dar a dica para vocês, tá? E o objetivo disso é que você, ao ministrar, não fique somente nas suas palavras, que você recorra a ferramentas apropriadas, a livros que você tenha a confiabilidade de se alimentar também, porque você tem que ler primeiro para você. Tem muitas pessoas que inclusive lêem a Bíblia só na hora de ministrar. Você tem que ler a Bíblia no estilo devocional também. E muitos livros, apesar de que esses são mais teológicos, o que também não interfere, não. Tudo que a gente aprende é um devocional pra gente, tá bom? Então, teologia sistemática pentecostal. Vou começar aqui com os mais básicos, tá bom? Não que sejam os mais simplistas, tá? Tem muito conhecimento, tá bom? Nesses livros aqui, ó. As grandes doutrinas da Bíblia, Raimundo de Oliveira, é uma obra pentecostal, é da CPAD, tá? Vai tratar dos assuntos que nós estamos acostumados a encontrar em todas as teologias sistemáticas, sobre bibliologia, a martiologia, que é a doutrina do pecado, cristologia, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Vai falar tópico por tópico, tá bom? São 358 páginas, tá? É um livro que você pode começar os seus estudos a partir dele, tá bom? Então, estou trazendo aqui livros que fazem parte assim, da vertente pentecostal e ele é mais conciso, mas nem por isso perde o seu valor. Eu indico, tá bom? Para você que quer aprender mais nos conhecimentos acerca de teologia sistemática pentecostal. Tá bom? Próximo livro que eu vou indicar também da CPAD é Meyer Perman. Nunca sei se eu falo o nome dele certo, mas eu sempre o indico para aqueles que estão iniciando a sua vida, a sua caminhada cristã. Então é uma boa recomendação também da CPAD, ótimo livro, tem muitos conteúdos. Ele era um judeu, né? E logo depois da Primeira Guerra Mundial, a família dele foi para os Estados Unidos. Então é um judeu messiânico, pentecostal, então é muito rico, recomendo, tá bom? Mas na verdade, que independente de eu recomendar ou não, eu estou mostrando os livros que tem à disposição, tá? Nas editoras, nas livrarias evangélicas, tá bom? Então, hoje, teologia sistemática pentecostal, para você não ficar somente nas suas palavras, tá bom? Próxima dica, também da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá? Doutrinas Bíblicas, os fundamentos da nossa fé. Eu acho que eu não falei a quantidade de páginas desse aqui não, né? O pessoal depois fica me impedindo em off. Deixa eu ver aqui, do Meyer Perman. Vamos ver. 407 páginas, tá bom? Esse aqui também é do William Menzies e Stanley Orton, tá? Autores pentecostais, também da Casa Publicadora Assembleia de Deus, tá? Perpassa todos os assuntos que compõem a teologia sistemática, fala de um modo simples. Então, para você que quer um aprofundamento, mas não técnico, porque eu até falei agorinha, porque tem que, antes de você ler para ministrar para as pessoas, leia para você aprender, tá? Um dos maiores problemas que nós vemos hoje, infelizmente, nos púlpitos do Brasil,
é que os pregadores, eles são ótimos para falar, mas são péssimos ouvintes. Eles ficam incomodados, a gente percebe assim alguns nas festas, nas convenções, nos seminários, que não tem aquela paciência para ouvir o colega, o irmão que está ministrando. Tá? Então esse aqui é muito bom, eu recomendo. Esses três que eu mostrei são ótimos para você iniciar os seus estudos. Tá bom? Então leia, aprenda, decore, retenha e repasse os seus conhecimentos. Próxima indicação também da editora CPAD. Por quê, irmãos? É a maior editora pentecostal que nós temos no Brasil. Tem vários outros livros sobre teologia sistemática que eu vou mostrar em outro vídeo, mas esses aqui é teologia sistemática pentecostal, de uma vertente pentecostal. Então a CPAD, claro, logicamente, ela tem vários livros sobre esse assunto, tá bom? Teologia sistemática, Eurico Bergsten, tá? Vamos ver quantas páginas. Eu já vou começar pelas páginas. 368 páginas, tá bom? Muito bom. E esses 4, na verdade, vai ter 1, 2, 3, 4. Esses 5 que eu vou mostrar aqui, irmãos, é o básico. É importante que você comece pelo princípio, as primeiras coisas primeiro, tá bom? Então, mais uma dica de livro, Teologia Sistemática Pentecostal. Vamos para mais um, também da CPAD, tá? A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos, Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares. Para quem é pentecostal, assembleiano, sabe que tudo que o pastor Ezequias ele tem proposto na lavra literária que ele tem é de muito proveito. Todos esses que eu mostrei aqui, irmãos, é super tranquilo, pode ler, pode repassar, pode reproduzir sem nenhum problema, tá? É um livro aqui mais conciso, 160 páginas, tá? Mas é o pastor Ezequias Soares, então quem conhece ele já sabe que o conteúdo é muito rico, tá? Como eu disse, são dicas de livros para vocês que eu tenho, pode ser que você encontre mais algum outro aí, mas eu acho que não tem mais teologia sistemática pentecostal do que esses que eu tenho aqui, tá bom? Próxima dica, também essas duas outras aqui ainda vai ser da CPAD. Olha, teologia sistemática, editado pelo Stanley Orton. Aquele que eu mostrei, esse aqui é do Stanley Orton, junto com William Menzies, tá? Eles são os dois autores desse livro aqui, tá? Agora, dessa teologia sistemática aqui, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, o Stanley Orton, ele foi o editor, então ele fez um compilado com vários autores, onde cada um deles trouxe um tópico de teologia sistemática. Alguém comentou sobre a bibliologia, vamos lá aqui, os dons espirituais, David Link comentou, as últimas coisas, Stanley Orton, que de escatologia ele é muito bom, tá? A bibliologia, John Higgins e vários outros assuntos, tá? Da teologia sistemática. A CPAD já lançou o mesmo livro, mas com a capa diferente, tá? Essa aqui, será que eu tenho a data? Que eu sempre costumo colocar o dia, o mês e a data dos livros que eu compro. Esse aqui foi dia 17 de outubro de 2015, numa quinta-feira, às 16 horas. Eu gosto de anotar, aí eu sempre coloco a assinatura também dos livros, porque aí eu tento recordar onde eu estava, o que estava fazendo naquele dia, naquele ano, e esse resgate é bom porque a gente relembra de ensinos que nós participamos, em aulas e ministrações, tá bom? Então, tá indicado.
ótimo, muito boa recomendação para você. Vamos lá para um próximo também da teologia, da igreja, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Teologia Sistemática Pentecostal, tá? Esse aqui é composta por autores brasileiros, tá? Então até então só o Raimundo de Oliveira e do pastor Ezequias Soares que são brasileiros. Os demais ali, vocês perceberam que são autores norte-americanos, tá bom? Então, Teologia Sistemática Pentecostal, aqui nós temos Antônio Gilberto, deixa eu ver, o maior teólogo, né, o mais emblemático da Assembleia de Deus, muito piedoso, um homem realmente assim que foi um marco na nossa denominação da Assembleia de Deus. Então, por exemplo, aqui, capítulo 1, Bibliologia, Claudionor Correia de Andrade. Eu não fico sem ter nenhum livro do pastor Claudionor, tá bom? Capítulo 2, Doutrina de Deus. Quem vai ministrar aqui, quem escreveu o ensino foi Ezequias Soares. Cristologia, a doutrina de Cristo. Quem escreveu foi Severino Pedro da Silva. Ele tem vários livros também na CPAD, um fala só sobre a martiologia, um que ele tem sobre bibliologia, um comentário sobre a carta aos Hebreus, tá? Vamos mais aqui, antropologia, quem escreveu foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima. É um pastor com uma mente aguçada, eu gosto muito das ministrações dele, valorizo muito a escrita dele, ele é muito direto no ponto e faz a gente querer ler a próxima frase, tá? Soteriologia, doutrina da salvação, é o pastor Antônio Gilberto que vai ministrar. Escatologia, tem vários outros, estou salteando aqui só para a gente ter, para eu dar uma noção dos autores que compõem essa obra, tá? Escatologia, o pastor Ciro Sanches Zibordi, é um dínamo, o pastor Ciro. As obras que ele tem escrito, meus irmãos, também, tem muitas obras dele na CPAD, compre, vale a pena, tá bom? Ele é um autor assembleiano, pentecostal, e isso, queridos, não remete e não fica estreito somente para o público pentecostal, não. Eu tenho teologia sistemática ali que fala sobre, que é de uma vertente reformada, batista, calvinista, tá bom? É bom a gente ler, aprender, tá? Essa aqui já é um pouco mais encorpada, são 572 páginas, muito conteúdo, tá bom? Indico também, ótimo. Igual eu tô te falando, a maioria dos livros que eu creio que tem no mercado, nas editoras, eu tenho aqui, tá? Então vou mostrando para vocês algumas dicas de livros. Então, Editora Vida, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Rodman Williams. Olha só que livraço. Tá? Muito bom, gostei. O estilo dele é bem próprio, bem peculiar. E ele tem uns comentários assim que fala, gente, se eu aprender, se eu decorar isso aqui, a ministração vai ficar muito rica. E assim eu não vou ficar somente nas minhas palavras. Às vezes você não está conhecendo o quadro porque às vezes você não faz parte, inclusive, do ministério Assembleia de Deus e outros pentecostais, né, que antigamente o pessoal sempre vinha com testemunho, o pastor dava oportunidade para ministrar, aí eles vinham com um testemunho, aí falava alguma coisa da vida,
Aí até adoravam ao Senhor ali na simplicidade mesmo. E depois eles diziam: irmãos, agora só para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler um versículo aqui. Aí lia, discorria sobre o versículo. Então, o eixo é mais ou menos esse, trazendo recursos e ferramentas para você não ficar somente nas suas palavras. E você faz isso, irmãos, por você mesmo, para você ter um conhecimento. A pessoa que não semeia nos estudos não tem o direito de colher alguma coisa lá no altar. Você tem que se valorizar, você tem que fazer uma programação para você adquirir algumas ferramentas, tá? Primeiro para você, em segundo lugar para a sua família, porque você tem que ter um sustento espiritual adequado para sustentar a sua família enquanto você é sacerdote, ou quem sabe quem compõe a liderança espiritual é a esposa, porque às vezes o marido ainda não se converteu, aprender corretamente, tá? E isso mostra, todas as vezes que você vai ministrar, que você se dedica ao estudo, mostra que você tem temor a Deus, tem carinho pelas almas e você quer fazer as coisas com esmero, zelo, cuidado e dedicação, tá bom? Ótimo livro, muito bom, recomendo. Pastor, você recomenda todos? Sim, mas o dia que eu trazer, eu posso até trazer alguns livros que eu julgo não tão adequados, tá bom? Mas os que eu estou trazendo aqui, nessa pedida de teologia pentecostal, todos são muito bons. Agora, teologia pentecostal, teologia para pentecostais, uma teologia sistemática expandida, Central Gospel. Central Gospel tem uns livros muito bons lá. Pastor Walter Brunelli. Então, olha só, são 4 livros. Aquele eu não falei as páginas, né, pessoal? Tem alguém me cobrando aqui. Deixa eu falar, então, da editora Vida. 1.211 páginas, tá? Quanta riqueza, né? Então, Walter Brunelli, Teologia Pentecostal, tá bom? É uma das maiores, realmente, maiores obras sobre o assunto que temos no Brasil, tá? São em quatro volumes. Esse volume 1 aqui, irmãos, a capa, a encadernação, super de primeira qualidade, tá? O volume 1, assim, que é melhor. História da teologia cristã, bibliologia, estudos, que é o estudo sobre as escrituras, teontologia, volume 1, tá? O volume 1, 424 páginas. Tá? Volume de número 2 vai falar sobre cristologia, também vai falar sobre pneumatologia, angeologia, tá bom? Volume 2, são quantas páginas? 478. Por coincidência foi igual ao outro? Não. Esse aqui, volume 1, 424. E esse 478. Para o desencargo de consciência. Isso, 478. Volume 3 vai tratar sobre antropologia, amartiologia, soteriologia, tá bom? Esse aqui 398 páginas, tá? E ele não escreve, eu achei uns livros que o pessoal escreve a fonte 14, o espaçamento de 1,5 para dar um livro com aspecto de robusto, tá? Aí é meio que, né? Enfim, aqui não, ele é bem profundo, ele não enrola,
tá? Sendo mais bem aportuguesado, ele vai direto ao ponto. Muito bom. Falei as páginas? Vamos lá, melhor. 398 páginas. O quarto volume, Pastor Walter Brunelli, Eclesiologia, Escatologia e uma história do movimento pentecostal, tá bom? É uma obra para você rechear bem a sua biblioteca. Teologia para Pentecostais, 4 volumes, lindos. Eu acho que, agora eu não lembro se tem um box dele na editora, mas enfim, nem precisa também, olha só. Olha que lindo. E o conteúdo de primeira grandeza, tá? Então, uma última indicação que eu quero passar para vocês, teologia sistemática carismática, tá? A conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Olha esse gigante aqui, ó. Tá no box, eu vou tirar. Muito bonito, né? Gente, eu sou mais resistente a ler em PDF. Quando eu estudo, eu não dou conta de decorar, de aprender assim. Eu dou conta de aprender sim. Aí às vezes eu escrevo parágrafos e parágrafos, aí releio. É assim, cada um tem um estilo de aprendizado. O meu é esse, tá bom? Os autores César Moisés Carvalho e Séfora Carvalho, tá? São os autores. São 2 volumes. Da editora Thomas Nelson. E tem outro símbolo aqui, é Pentecostal Carismático. Gente, sinceramente, eu não sei se é uma editora. Depois você me fala se sim ou se não. Tá? Aqui não vai me falar, né? Mas enfim, tá registrado, tá? Editora Thomas Nelson e Pentecostal Carismático, tá? Para deixar registrado. O volume 1 vai falar sobre o porquê de uma teologia sistemático-carismática. O capítulo 2, da experiência da fé à teologia sistemática. Capítulo 3, teologia propriamente dita. Capítulo 4, pneumatologia. Nossa, muito espaço. Capítulo 5, cristologia. Meu Deus, como eu gosto desse assunto. Capítulo 6, antropologia teológica, que tem diferença, tá? Tem antropologia filosófica, antropologia sociológica, tá? Então tem vários estilos de antropologia. Amartiologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia, tá bom? Todos os assuntos. Já eu vou falar as páginas. Bom, deixa eu falar logo, porque às vezes eu passo e o pessoal fica me cobrando. 717 páginas. Capa dura. Tá? Que dá sequência. Esse aqui, o capítulo de número... O volume 2 vai tratar sobre... Vão se dedicar, eles dedicaram 1.801 páginas. Então, sua biblioteca vai ficar muito bem servida com esses 2 livros, com esse livro, né, em 2 volumes, tá? Então, para você não ficar somente nas suas palavras, eu trouxe essas dicas para você se dedicar, para você trazer
novidades para o seu lar, para a sua vida, para os seus alunos, para a sua igreja, tá? Beleza? E os demais eu já mostrei. Então não fique somente nas suas palavras, não. Busque recursos, invista em você, invista no seu ministério, compre bíblias de estudo, compre livros. Pastor Sandro, eu não gosto muito de teologia sistemática. Ok, qual é o seu ministério que você mais tem facilidade? É sobre família? Se dedique, compre livros a respeito desse assunto, vai ler, vai observar a opinião de cada autor que se dedica, tá? Mas uma coisa eu te falo, sempre é bom você ter livros de teologia sistemática, tá? Pastor Santo, por que tanto livro sobre teologia sistemática pentecostal? Como eu disse no vídeo anterior, e eu vou falar em todos os vídeos desse quadro aqui, para não ficar somente nas suas palavras, eu gosto muito de abrir os livros para que um autor dialogue com outro autor. Tá? Então, se eu tenho vários autores do mesmo assunto, eu tenho como apurar bem aquilo que eu quero. Eu vou colocar vários irmãos que eles têm o saber sobre, por exemplo, eu estou procurando assuntos sobre bibliologia. Eu vou abrir Meyer Perman, da editora Vida, eu vou abrir William Menzies e Stanley Orton, da CPAD, vou deixar eles falarem e aquilo que eu julgo que é necessário para a minha aula ou para o ensino, para o seminário, para os seus alunos, você vai retirando. Mas sempre é bom você buscar opiniões diferentes para você não ficar somente nas suas palavras. Coloque um autor para falar com o outro. Precisa de dedicação nisso, tá? Você precisa abrir os livros e com dedicação ler tópico por tópico e para comparar o modo como cada autor encarou determinado tema, tá bom? Então estude, se prepare, fique afiado, porque o povo de Deus precisa do seu ministério. Não fique somente nas suas palavras.